que existem vários tipos de textos que ajudam a gente a ter conhecimento dos eventos científicos. Pois é, entre eles está a reportagem de divulgação científica. Nós vamos conhecer um pouco mais sobre esse texto hoje, conhecer as suas características, as suas estruturas, e para isso eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 13, que nós vamos começar a estudar esse gênero a partir de um texto que vocês precisam ler, né? Porque hoje, como o texto é bem grande, não vai dar tempo de eu ler, mas está aí na página 13 e 14 para que vocês possam acompanhar, tudo bem? Então, certo. O gênero reportagem de divulgação científica é caracterizado pela combinação entre o texto científico, que é aquele produzido no meio acadêmico, né, lá nas universidades, nas escolas, e a junção com o texto jornalístico. Como assim, professora? Sai, por exemplo, um estudo, um artigo científico lá na universidade falando sobre os micro-organismos, né, os vírus, as bactérias, e aí é algo muito interessante. E os jornalistas acham que é interessante mostrar para a comunidade geral, para nós, né, que não fazemos parte lá do meio científico. Então, o que eles fazem? Eles pegam aquele texto científico, né, que foi feito lá no meio acadêmico, na universidade, e transformam em um texto jornalístico com características de reportagem para poder informar ao público o que está sendo produzido lá dentro da universidade e que pode modificar a nossa vida, tudo bem? Então é isso, é um texto, né, com características de texto jornalístico que informa sobre eventos que acontecem lá no meio científico, certo? Então vamos seguir. Como nós conversamos na aula passada, para que a gente entenda o texto, é muito necessário que a gente compreenda o seu contexto de produção. O contexto de produção de um gênero nada mais é do que as informações básicas que levaram à produção daquele texto. No caso do texto, cientistas brasileiros desenvolvem embalagens biodegradáveis, ativas e inteligentes, nós vamos ter o assunto, o suporte de divulgação, o público-alvo, a finalidade e o estilo linguístico para poder analisar. O assunto, ou seja, o que está sendo tratado lá naquele texto? Sobre o que ele fala? Esse texto ele vai falar sobre uma pesquisa que foi feita na universidade que descobriu 2 ingredientes capazes de produzir embalagens. E esses ingredientes, esses elementos vindos da natureza, eles são biodegradáveis. O que significa ser biodegradável? Significa que vai ser destruído pela natureza sem grande dificuldade. Quando nós dizemos que um produto é biodegradável, nós dizemos que ele não vai demorar muito ali incomodando o meio ambiente. Então, esses cientistas, eles descobriram que a partir de uma resina de babaçu, eles conseguem produzir conseguem produzir um filme capaz de envolver os alimentos, preservar esses alimentos, não é? E identificar quando esses alimentos estão se deteriorando. Olha só que coisa interessante, né? E tudo isso aconteceu lá na universidade e os jornalistas acharam tão interessantes que eles resolveram fazer uma reportagem informando sobre isso. Tudo bem? Suporte de divulgação. O suporte de divulgação é onde nós encontramos esse texto, onde ele está disponível para leitura. No caso do texto que nós estamos analisando, reportagem de divulgação científica, como é um texto que está pautado em descobertas científicas, ele circula no site do jornal da Universidade de São Paulo. Então, lá no site dessa universidade, eles fazem reportagens sobre as descobertas científicas que estão sendo feitas no meio acadêmico, tudo bem? Então, está disponível no site da Universidade de São Paulo, da USP, tá? Público-alvo. Para quem esse texto é destinado? Quem leria? Quem são os prováveis leitores? Como nós estamos falando de um conhecimento científico, muito provavelmente a galera que se interessa em meio ambiente, o pessoal que se interessa em ciência, né? Os próprios alunos da universidade vão ter interesse, mas também nós que fazemos parte das escolas, nós que temos interesse em novas descobertas, também podemos ser público-alvo desse gênero, tudo bem? E a finalidade? Como nós conversamos na aula passada, a finalidade é para que serve
Eu quero saber para que aquela coisa serve. Da mesma maneira aqui, qual a finalidade de uma reportagem da divulgação científica? Hein, gente? Pelo que eu já falei, dá de saber? A finalidade é justamente isso, informar sobre descobertas do meio científico e tecnológico para as pessoas que têm interesse. Então, basicamente, a finalidade é informar. Tudo bem? Estão acompanhando? Ok. Agora a gente vai ver a estrutura do gênero. Já que nós já vimos o seu contexto de produção, como foi feita, com base em que foi feita, agora vamos ver a sua estrutura. A estrutura de uma reportagem de divulgação científica é a estrutura de qualquer reportagem, é muito semelhante, tá? O que vai mudar é só a finalidade mesmo. A estrutura é o título, que é o nome ou expressão que começa o texto e serve para identificá-lo. Nós vamos ter a linha fina, também chamada de gravata, que é a frase ou período sem ponto final que aparece abaixo do título, é como se fosse um subtítulo, tá bom? E serve para completar seu sentido ou dar informações adicionais. Então, às vezes você lê o título de um texto e você não entende muito bem. Quando você lê o subtítulo, você pensa, entendi, já sei sobre o que vai falar nesse texto. É para isso que serve uma linha fina, para dar pistas para o leitor sobre o que ele vai ler. Ok? Acompanhando? Certinho. Depois que nós já tivemos o título, a linha fina, agora a gente vai ter o lead. O lead é o primeiro parágrafo de um texto de reportagem que apresenta várias informações principais do texto. Nós vamos ter as principais informações do texto no primeiro parágrafo, de maneira objetiva, mais resumida e tal, mas as principais informações sobre o texto vão estar lá no primeiro parágrafo. Quais são elas? Como que foi feita a pesquisa, onde, em que lugar aquela pesquisa foi realizada, já que a gente está falando naquele texto lá da descoberta científica, Então, como foi feita a pesquisa, onde, quando foi feito esse estudo, por que motivo eles fizeram esse estudo e quem foi que realizou o estudo. Então, essas informações vão ser encontradas no primeiro parágrafo chamado lead. Corpo da reportagem. O corpo da reportagem, galera, nada mais é do que os parágrafos que completam ali a sua reportagem. No corpo da reportagem, a gente vai ter o detalhamento da informação, ou seja, nós vamos ter mais detalhes de como foi feito aquele estudo, e também a gente pode ter dados estatísticos, a gente pode ter figuras, a gente pode ter a fala de um especialista do assunto, para poder deixar o texto mais interessante, não é? Quando a gente ouve alguém que entende muito daquele assunto falando, a gente não fica mais empolgado? Não dá mais certeza de que aquilo que a gente já está lendo é real? Pois é assim que funciona uma reportagem. Além de imagens para ajudar você a compreender o assunto, sempre vai ter a fala de um especialista, a fala de um entrevistado, para poder deixar o assunto mais, interessante, não é? Aos olhos de quem está lendo. Tudo bem? A gente vai ver como se comporta agora essas estruturas que eu comentei com vocês lá no texto. Então, como o texto é grande, eu não vou ler. Já comentei com vocês que não vou ler, mas está na página 13 e 14. E eu coloquei aqui no slide para vocês cada partezinha daquelas que eu acabei de comentar. Então, vejam só. Este é o título, é o nome do texto, serve para identificá-lo. Está aqui de azulzinho. Estão vendo aqui quando eu coloquei na estrutura, o título eu coloquei de azul, e vocês podem observar que eu identifiquei de azul aqui também, para vocês verem essas partes de maneira mais certeira, para vocês identificarem quando vocês estiverem fazendo esse processo lá na casa de vocês. Depois que eu tenho o título, que é o nome do meu texto, eu vou ter o que, galera? O que vem depois do título? Linha fina. A linha fina é como se fosse um subtítulo que ajuda a explicar um pouco do título, trazendo para o leitor pistas sobre o que ele vai ler. Ok? Estão acompanhando? E depois da linha fina eu tenho o quê? Eu já vi o título, já vi a linha fina, agora eu vou ver o lead. Muito bem, o lead. O lead é a parte do meu texto onde eu vou encontrar aquelas informações. Quem, quando, onde, não é? Não são essas informações
que a gente vai encontrar aí? Deem uma olhada. Depois me contem. Vocês conseguiram encontrar? Eu não vou dizer não, eu quero que vocês analisem e me digam lá. Professora, eu identifiquei a informação como a pesquisa foi feita. Professora, eu identifiquei a informação onde a pesquisa foi feita. Quem fez a pesquisa eu também consegui identificar ali no primeiro parágrafo chamado lead. Ótimo, beleza. Façam esse exercício, que é muito bom. E para finalizar, nós temos o corpo da reportagem, que é, como eu conversei com vocês, aquela parte responsável por trazer os detalhes e as informações adicionais, não é? Trazer as imagens, as falas dos especialistas, não é isso? O corpo da reportagem é a partir do segundo parágrafo até o seu final, ok? Aí a gente vai finalizar a reportagem com essa estrutura chamada corpo da reportagem, que não coloquei aqui tudo porque não tem necessidade, já que vocês têm o livro. Então eu coloquei um exemplo para vocês acompanharem como que fica isso no jornal ou lá no site quando você for acompanhar no site, né? Porque aqui nós estamos vendo no livro, não é? Tudo bonitinho, a estrutura, as imagens, tá? Aqui no nosso texto. Como está no site? Eu coloquei um exemplo e também no jornal impresso, porque além do texto você pode identificar fotografias, opiniões de especialistas, você pode ter gráficos quando vai mostrar, falar sobre números. O desmatamento está crescendo, como que você sabe? Aí lá na reportagem mostra um número, uma porcentagem, né? E aí ajuda você a perceber a realidade daquele fato. Gráficos, ilustrações, por exemplo, título, olha aqui bem destacado o título. Olha como as imagens ajudam a gente a poder ter um pouco de noção do texto, né? Sobre essa forma como o assunto é retratado. Mostra pessoas felizes. Então, eu já entendo, olhando as imagens, que essa reportagem vai falar sobre algo positivo. Vejam como é importante quando a gente usa imagens no nosso texto de reportagem. As imagens, elas ajudam a despertar o interesse do nosso público-alvo. Às vezes, será que realmente eu quero ler esse texto? Deixa eu olhar essas imagens aqui. Gostei, vai falar de coisas positivas, então eu vou ler, certo? Então a reportagem ela funciona muito assim. Ela vai ter vários recursos e esses recursos vão se unir para poder passar uma informação para a gente. No caso da reportagem da divulgação científica, a informação é sobre o quê? Vocês lembram? Está no próprio nome do gênero, reportagem da divulgação científica. Vai informar para a gente sobre descobertas, sobre estudos no meio científico e tecnológico. Tudo bem? Deu para entender? Deu para acompanhar? É aquela questão. Não entendeu? Anota as dúvidas que a gente tira no momento da aula no Zoom. Tudo bem? Agora é a sua vez, a gente vai finalizar com uma atividade que você vai ter que fazer. Porque já que você estudou, já que você entendeu tudo, já que você não tem dúvidas, você vai produzir. É para você fazer a leitura das páginas 13 a 18, onde se aborda o conteúdo, para você reforçar a aprendizagem e fazer as questões de 1 a 9 que estão contempladas dentro dessas páginas, que estão lá, com base no texto que nós analisamos, vocês vão responder essas questões de 1 a 9. Depois disso, com muita calma, com muita tranquilidade, com muita atenção, que eu quero todos atentos, poder não fazer bobagem, vocês vão pesquisar temas para uma produção textual. Eu coloquei 3 temas de sugestão aqui, não significa que vocês precisam segui-los, vocês podem ver outros que despertam o interesse de vocês. Então, o primeiro tema, se você se interessar, pode usá-lo. É possível ver o som? E agora, o que eu faço? Como eu vou descobrir isso? Eu posso ler um texto de curiosidade científica, fazer pesquisas na internet, não é? E anotando tudo que você for descobrir. Tema 2. É possível fazer as cores do arco-íris desaparecerem? Isso é pura ciência, não é? Não é investigação científica de analisar o objeto e como ele funciona, de perceber as suas transformações. Então você vai produzir um texto, né, para tentar desvendar esse mistério. E a terceira sugestão de tema: é possível encher uma bexiga sem soprá-la? Quem vai dizer que é?
Então eu quero que vocês descubram isso daí e me contem depois, que eu fiquei muito curiosa, tá bom? Então esses aqui são os temas que vão servir para vocês fazerem a produção textual de vocês, que vai ter 4 questões. Essas questões, na verdade, elas são mais para orientar a sua produção, tudo bem? Mas tem que responder lá, que vai te ajudar muito, porque toda produção textual, galerinha, ela parte de um planejamento. Ninguém escreve um texto do nada. Para você escrever um texto, você tem que planejar. Você tem que escolher o seu público-alvo, você tem que escolher o tema sobre o que você vai falar, você tem que escolher a linguagem, de que maneira você vai falar naquele texto, não é? Você tem que escolher que imagens você pretende usar, certo? Então, assim, são várias possibilidades. Tem que planejar, tudo bem? Então, assim, é isso, né? Se eu estiver esquecendo de comentar alguma coisa que vocês tenham notado, me alertem lá no grupo, peçam informações, que aí a gente vai se entender, tudo bem?